Olá, eu sou a Mayra e nesse canal a gente discute sobre LPI, o idoso institucionalizado. Nesse vídeo eu vou falar sobre as definições de LPI, quais são as normativas, quais as políticas de funcionamento, qual é o contexto histórico, tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Então, se você está interessado em saber desse assunto, não saia daí. Antes da gente fazer uma definição sobre a LPI, eu achei interessante a gente fazer um comparativo entre asilo e LPI. Basicamente, o asilo foi criado para atender os idosos desamparados no sentido de caridade. Não tinha políticas públicas, então era oferecido assistência básica como alimentação, moradia, saúde, né? Cuidado com a saúde. E hoje a LPI, ela também é um domicílio coletivo para pessoas idosas, só que é regido por normativas, né? Leis pertinentes ao atendimento, funcionamento. Nós também temos hoje o Estatuto do Idoso, que rege, né, por um atendimento integral ao idoso, então preocupando aí com a saúde física, mental, com a socialização dos idosos, enfim, todos os direitos voltados a esse público. Então, basicamente é essa diferença. O asilo foi criado com uma forma bem diferente do que a ILPI é hoje. A ILPI já tem profissionais atuando, tem enfermeiros, tem psicólogos. Então, nós vamos discutir com mais detalhes. Para entendermos melhor, eu vou falar sobre o contexto histórico de asilo e LPI. Então, primeiro eu vou falar sobre o asilo. De acordo com o dicionário, o significado de asilo é lugar onde se está em segurança, refúgio, abrigo, estabelecimento ou instituição de caridade que abriga crianças desvalidas ou idosos desamparados. De acordo com as pesquisas, o primeiro asilo no Brasil foi fundado em 1794. Conde de Resende ordenou a construção da Casa dos Inválidos, no Rio de Janeiro, para acolher os soldados em idade avançada vindos da guerra que tivessem uma velhice descansada. Considerando que esses asilos eram para os soldados idosos, a gente pensa como era o atendimento dos outros idosos, que não eram soldados. Então, basicamente, a Igreja Católica assumia, em função, né, da caridade que exercia na época, para acolher esse público. E não só esse público, mas as crianças carentes, órfãos, né, pessoas com deficiências mentais. Então, a igreja ela fazia aquele trabalho, né, principalmente a Igreja Católica, né, a religião cristã, mas a católica principalmente fazia isso, fazia esses atendimentos a essas pessoas desamparadas. Só que esse atendimento, ele era único para todo o público, né? Ele era generalizado, assim, não tinha uma separação, né? Esse público, tanto idoso quanto criança, quanto pessoas necessitadas, né? Com alguma doença mental ou pessoas realmente desamparadas. Esse atendimento era feito de uma única forma, né? Nessa época. Então, depois dessa Casa dos Inválidos, os idosos, esse público, né, foram atendidos pela Santa Casa de Misericórdia, que ofereciam serviços mais de hospitalização. Já em 1854, foi criado o Asilo da Mendicidade, mais conhecido como albergaria. E é nesse contexto que a velhice é considerada como uma característica distinta. Eles sentiram a necessidade de ter um lugar específico para atendimento aos idosos. É nesse contexto que, em 1980, foi criado o Asilo São Luís. É o primeiro asilo com natureza privada, né, que focou a questão do amparo à velhice. Voltando a falar sobre LPI.
Ainda não há um contexto na literatura que falam sobre o que é ILPI. Alguns autores dizem que a ILPI está ligada à assistência, outros falam que ela está ligada à saúde. Mas, apesar disso, os decretos da Política Nacional do Idoso dizem que ela não é uma instituição voltada à saúde. Portanto, elas não têm condição de, por exemplo, atender um idoso com saúde mental, por exemplo. Porque colocam em risco, né, a vida da própria pessoa e dos outros residentes. Ou também não tem condição de atender pessoas com doenças infecto-contagiosas, por exemplo, ou que têm necessidade de assistência médica permanente. Devido ao caráter genérico dessa definição, outras nomenclaturas foram surgindo, como, por exemplo, casa-lar, abrigo, casa de repouso, clínica geriatra, centros-dias, etc. ILPI é definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária na resolução de 283, de 2005, como instituições governamentais ou não governamentais de caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar e em condição de liberdade, dignidade e cidadania. De acordo com a Anvisa, de 2005, as ILPIs podem oferecer uma ou mais modalidades de atendimento aos idosos. Modalidade 1, destinada a idosos independentes, mesmo que requeram uso de equipamentos de autoajuda. Modalidade 2, destinada a idosos com dependência funcional em qualquer atividade de autocuidado, tais como alimentação, mobilidade, higiene, que necessitem de auxílios e cuidados específicos. Modalidade 3, destinadas a idosos com dependência que requeiram assistência total com cuidados específicos nas atividades de autocuidado. Essa modalidade 3, geralmente são os acamados, São os idosos acamados. E equipamentos de autoajuda são os equipamentos, qualquer equipamento, tipo bengala, uma cadeira de roda, um andador, qualquer tipo desses equipamentos. Ainda de acordo com a RDC 283 de 2005, que é o regulamento técnico que define o funcionamento das instituições de longa permanência para idosos, diz que as ILPIs devem funcionar da seguinte forma: propiciar o exercício de direitos humanos, civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, individuais de seus residentes, observar os direitos e garantias dos idosos, inclusive a respeito da liberdade de credo e liberdade de ir e vir, desde que não exista restrição determinada no plano de atenção à saúde. Preservar a identidade e a privacidade do idoso, assegurando um ambiente de respeito e dignidade. Promover ambiência acolhedora. Promover convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência. Promover integração dos idosos nas atividades envolvidas pela comunicação local. Favorecer o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de outras gerações. Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção ao idoso residente. Desenvolver atividades que estimulem a autonomia dos idosos. Promover condições de lazer para os idosos, tais como atividade física, recreativa e cultural. Desenvolver atividades e rotinas para prevenir e coibir qualquer tipo de violência e discriminação contra pessoas nelas residentes. Além disso, essa normatização aponta várias questões que devem seguir, em relação à conduta, como, por exemplo, a manipulação de alimentos, como que devem ser manipulados os alimentos, a estrutura física, a execução do plano de trabalho, a questão do monitoramento, de execução, planejamento, o quadro mínimo de funcionários, a higiene e, enfim, etc. São várias normas que tem lá na RDC 283. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você ter esse acesso a todo o conteúdo dessa norma técnica, tá bom? É interessante falar aqui sobre alguns dados de pesquisas sobre as ILPIs. As pesquisas mostram que 65,2% das ILPIs são filantrópicas
E devido ao aumento, né, dessa população idosa, um aumento muito acelerado, existe uma tendência muito grande de surgimento dessas ILPIs de natureza privada. Então, como você vê, as ILPIs hoje trabalham de uma forma bem profissional, tem os profissionais atuantes, tem as leis e normas que devem ser seguidas, que existem para ser seguidas, tem fiscalizações e tudo para poder oferecer ao idoso um atendimento realmente de qualidade, um atendimento que proteja, né, que garanta o acesso aos direitos do idoso, que são pessoas que têm a necessidade, têm sonhos, têm desejos como qualquer outra pessoa, né? Então é isso. Você gostou do vídeo? Então me dê um like e se inscreva no canal para que você não perca nenhum conteúdo que eu vou postar aqui sobre as ILPIs e o idoso institucionalizado. Então até mais. Tchau, tchau!